eu quero que você deixa em Gálatas capítulo 3 aberto na sua Bíblia, por favor. Deixa Gálatas capítulo 3 aberto na sua Bíblia. Eu quero ser breve aqui, tentar, tô numa luta com isso. E hoje eu vou falar desse tema: lei ou graça? É uma pergunta, uma interrogação. Lei ou graça? Repete comigo, 1, 2, 3. Lei ou graça? Você pode repetir mais uma vez? 1, 2, 3. Lei ou graça? Você me ajuda agora? Perturba o seu irmão que está do lado. Fala para ele. Lei ou graça? Lei ou graça? Então assim, eu não vou aprofundar, irmãos. É bem simples, tá tudo bem ou não? Então vamos lá. Você achou Gálatas? Marca aí na sua Bíblia. Presta atenção aqui, a gente não vai ler agora. Para a gente falar sobre lei e graça, a gente precisa voltar no princípio. Tudo bem? Qual que é o princípio? Repete comigo, Jardim do Éden. Esse é o princípio, tudo bem ou não? Então, filha, coloca para mim Gênesis capítulo 2. Que é difícil achar Gênesis, irmão. Então eu estou aqui. Está na Bíblia. Gênesis 2, 8. Olha o que diz a Bíblia. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quantos creem que o Senhor criou o jardim do Éden? Amém ou não amém? Tudo bem? Joia. Então vamos lá. A gente tem que ir para o jardim. Deixa eu perguntar para vocês, que acho legal a gente entender aqui. No Éden, era lei ou era graça? Vou repetir. No Éden, era lei ou era graça? Um está dividido. Diz assim, algumas pessoas falou lei, outras pessoas falou graça. Vamos lá, queridos. A lei veio... Então, peraí. A lei veio depois da queda, certo? Sim ou não? A lei veio depois da queda. Então, volta a pergunta primeiro. No jardim do Éden, era lei ou era graça? Tudo bem, gente? Tudo bem? Era graça. Mas o Senhor, Ele falou algumas leis. Falou uma lei. Está comigo ou não? Falou ou não falou? Qual foi a lei que Ele decretou para o Adão? Hã? Tudo bem ou não? Ok? Então, a gente percebe que... Por que eu falei para voltar para a origem? A gente está falando de lei e graça. Lei ou... Qual que é o tema? Lei ou graça? Lei ou graça? Porque hoje você precisa decidir se você vai continuar querendo viver na lei ou se você vai realmente querer viver na graça. Hoje você vai ter que decidir, irmãos. Não é uma coisa que eu oro por você e falo para você assim, Érica, a partir de hoje é graça. Érica, a partir de hoje é lei. Não, cada um decide. Você vai decidir se você quer continuar vivendo na lei ou na graça. Tudo bem ou não? É uma decisão sua. Depois dessa palavra você vai decidir. Tudo bem ou não? Um dos princípios que Cristo veio morrer por gente, amém? O que Cristo veio fazer para mim e para você? Ele veio fazer com que eu e você voltássemos para onde? Para aonde é a origem? O jardim.
O meu orgulho me tirou. Não é? Não é isso que a gente canta? Qual que é a outra parte? Olha isso. Tua. Que a humildade de Jesus fez? Colocou o jardim em? Nossa. Pastor, como é que você prova isso na Bíblia? Coloca para mim 2 Coríntios 5,17. Tem gente que já sabe que versículo é. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram. Ou seja, nova criação é. Se somos nova criação em Cristo, é porque Cristo resgatou o jardim perdido dentro de nós. Ou seja, Cristo ele veio decretar a graça. Tudo bem? Agora, Hebreus capítulo 10, verso 19. Nós cantamos aqui esse versículo. Hebreus 10, 19. Vamos lá? Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar na onde? No santuário. Na NVI fala no santo dos santos. Pelo sangue de quem? Próximo versículo. Pelo novo que ele nos abriu por meio do. Isso é, pela sua. Eu gostei uma frase que o Juscelio falou. Tem gente querendo costurar o véu. Tem gente querendo costurar o véu, sendo que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado e tem gente costurando o véu. Isso é forte, gente. Porque se eu costuro o véu, eu anulo o que Cristo fez. Vocês estão aí ainda? Então vamos lá, pastor. Vamos entender. Qual que é o objetivo da lei, então? A lei é ruim? Não. A lei não é ruim. Só precisamos entender. Qual que é o objetivo da lei, então? Qual que é o verdadeiro objetivo? Vou ler. A lei funciona como o tutor, que na antiga cultura grega, o tutor acompanhava as crianças que estavam sob os seus cuidados. O que acontecia antes? Eu vou ter um filho agora, eu vou ter uma filha, não é filho não, filha, Elisa Sofia. E eu falo assim: Pati, você vai ser a tutora da minha filha. Então, até ela chegar a 18 anos, você vai cuidar dela para mim. Era o que acontecia. E a função dela é o quê? É instruir ela, disciplinando ela quando necessário. Então, agora a gente, para entender isso, Paulo ensina isso lá em Gálatas capítulo 3. Você entende a lei? A lei, ela é para somente instruir e disciplinar. A lei não é ruim. Mas sabe o que aconteceu? O judeu, eles confiaram mais no tutor, na lei, como se pudesse, através da lei, receber a herança. É isso, esse é o problema. Aí, pastor, não estou entendendo. Agora você vai entender. Gálatas capítulo 3, filha. Porque assim, o problema da lei é como nós olhamos para ela. E temos que entender que
Coloca para mim, capítulo 3, o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Verso 24. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a fim de que fossemos justificados pela fé. Na versão NVI eu gosto mais. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo. A lei foi nosso tutor, ou seja, a lei era para nos guiar, para nos disciplinar, para a gente simplesmente aprender. Porque, irmãos, estou dizendo uma coisa, quem conhece os 10 mandamentos aqui? Quem já leu? Os 10 mandamentos da lei de Moisés é só para expressar o caráter de Deus. Tudo bem ou não? A lei era para, o objetivo dela é instruir você, mas não através do que você faz, você recebe. Vamos lá. Filha, coloca para mim Gálatas verso 1. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Mas os judeus não deviam confiar no tutor lei, como se ele, a lei, pudesse dar herança. O que é herança? Justificar do pecado. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Antes, deveriam crer na palavra de Deus, confiando em Deus que prometeu o descendente. A lei era para expressar e constituir a perfeita e invariável vontade de Deus. A lei de Deus pode ser definida como uma expressão do seu caráter justo e santo. A lei era para te conduzir a não pecar. O que aconteceu com o povo de Israel? O que ele fez? Deixou de pecar? Hã? Olha só Gálatas 1. Ó Gálatas insensatos, quem os? Não é impressão minha ou parece que às vezes as pessoas estão enfeitiçadas? Eu não estou falando de macumbaria, tá, irmãos? Parece que as pessoas, a palavra está sendo ministrada e parece que as pessoas não conseguem entender o que está sendo falado. Ou é só impressão minha, Ellen? Aí Paulo está falando aqui, há mais de 2000 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, falando assim, ô Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Sabe que a impressão que eu tenho? Que alguém está enfeitiçando o povo de Deus. Só tem um, o espírito babilônico. Parece que tem alguém enfeitiçando as pessoas. Tem um ser enfeitiçando. Por quê? Para não entender a graça, para não entender o que Cristo fez na cruz. Olha as palavras que estão sendo pregadas nessa casa, gente. Você vai orar o Pai Nosso. Saiba com quem você está chegando diante de Deus. Autoridade, paternidade, falando sobre filhos, falando sobre herança. Aí chega na segunda-feira, irmão, parece que esqueceu que foi pregado e vive o mesmo pecado. E vive a mesma vida, não muda. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado na onde? Na onde? E agora querem aperfeiçoar na versão NVI diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar? Eu gosto aqui, porque quando fala carne, você está achando que é pecado. Não é pecado, gente. Sabe o que está falando aqui? Vocês começam no Espírito, e agora, como vocês acham que sabem,
Vocês querem achar que é pelo seu esforço próprio que vocês vão conseguir. Eis, eu não me torno mais santo porque eu recebi o cargo, a unção de pastor. Sabe por que cada um de nós nos tornamos santos? Porque Cristo habita em nós. Sabe o que Paulo está falando para Gálatas? Vocês entenderam, aceitaram Jesus pela fé, e agora vocês estão achando que é esforço de vocês, vocês vão conseguir chegar até o final. Sabe qual é o problema? Você acha que é o seu esforço que vai conseguir alguma coisa. Aí você se frustra, aí você fala assim, pô, eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas quem que deu isso para você? Você mesmo. Gente, vocês estão entendendo de verdade? Amém? Vocês estão aqui? Sabe que é o problema de viver na lei? Você acha que o problema de viver na lei ainda, parece que a gente sempre, vê se faz sentido com essas perguntas, só para a gente ficar claro aqui. Responda essa pergunta. Você sempre acha que precisa de dar algo para Deus para receber algo em troca? Eu não quero atropelar nada que o Senhor me falou. Porque às vezes a gente fala muito e não é objetivo. Você vive na lei ou na graça? Então responda essa pergunta. Você sempre acha que precisa dar algo para Deus para receber algo em troca? Por exemplo, eu falo para o Joabe assim, Joabe, eu quero te dar isso aqui. Toma. Ele vai falar, obrigado. Quando ele foi embora, ele fala assim, nossa, agora eu preciso dar um presente, pastor. Isso é lei. Porque o que o Senhor dá para você, não pede nada em troca. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Parece que, olha só agora essa pergunta. Você acha que quem faz mais para Deus é mais abençoado? Por exemplo, hoje mesmo estava conversando sobre isso. Eu toco, eu canto, eu prego, eu estou aqui todo dia. Nossa, aquela pessoa é muito abençoada. Porque é usado por Deus, porque todo culto tem uma profecia, todo culto vai falar, irmãos. Se você pensa assim, porque aquela pessoa você vive na lei, você não vive na graça. Vocês estão aí? Só para você entender o que está acontecendo. Por isso que a gente sempre não consegue chegar a gente coloca um patamar como que para chegar lá, meu Deus do céu, tem que ser top da galáxia. Aí Paulo fala, eu sou o pior dos piores. Quem já leu esse versículo de Paulo? Paulo falou assim, eu sou o cocô do cocô do cavalo do bandido. É isso que Paulo fala, eu sou o menor dos apóstolos. Irmão, se a gente olhar Paulo, o que a gente vai falar? Meu Deus do céu! Paulo, pá de graça, Paulo. Ele vai falar para ele? Ele vai falar para Paulo, pá de graça. Você está falando besteira, menino. Você escreveu o Novo Testamento inteiro, irmão. Como que você dá alguma coisa? Não é assim? Irmão, só que esse Paulo entendeu, querido, que não tem a ver com quantos livros eu escrevo, quantas pregações eu prego, tem a ver com como eu me torno nele, aleluia. Tem a ver com o que eu entendo. Aí as pessoas foram treinadas a vir para a igreja, e tá aqueles capazes, um monte de gente no palco da igreja. Aqueles são super tops, e eu sou um membro, eu sou leigo, eu sou aquele que veio para eles colocar a mão na minha cabeça. Não, uma vez, irmão, tem muita gente que está lá no corpo da igreja, tem muito mais unção do que quem está sentado em cima. Eu não estou falando contra quem senta em cima, irmão. Eu só estou querendo te explicar que o problema é que a gente foi gerado algo dentro da gente.
esse espírito, essa a religiosidade, que quem prega mais, quem fala mais, quem está na frente é mais abençoado. Não! É por isso que hoje, para destravar aqui, para você ser resposta para essa geração, você tem que entender, ou você vive na lei, ou você vive na graça. Para ser resposta para essa geração, porque essa geração está presa na lei ainda. O problema é que tem gente dentro da igreja preso na lei. Aí quando você vai falar da graça, acha que tudo é de graça. Irmão, parece que é o oposto. Se a gente fala da graça, parece que tudo pode. Aí se você for lá em Gálatas capítulo 5, está escrito, para a liberdade foi que Cristo nos... Aí também tem um versículo, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Equilíbrio? Vocês estão aí? Então, não tem essa aqui, não, irmão, deixa eu dizer uma coisa, se você acha que o Rodrigo é mais abençoado, porque eu sou pastor, irmão, gente do céu, faz isso não. Sai da lei, porque a lei te aprisiona. E a lei não é para te aprisionar, é para te direcionar a Cristo. Acabamos de ler aqui. Quando foi? A lei nos conduz a Cristo. Só que a lei foi o seu tutor até para você entender se você vive na lei ou na graça. Você tem um sentimento que parece sempre que está devendo para Deus? Você tem esse sentimento? Faz sentido para alguém aqui? Parece que sempre você está devendo para Deus. Parece que, ai meu Deus, você tem que fazer algo para Deus hoje. E que você vai orar? Você vai orar porque o pastor falou que se tem que orar, ou você vai orar porque você quer estar com seu pai? Se você vai orar porque o pastor ensinou que tem que tirar TSD, você vive na lei. Às vezes é bom, a lei nos conduz, sim ou não? Mas o problema é se a gente fica muito nessa posição, eu estou orando. Porque quando o pastor perguntar se eu oro, para falar que eu oro, no começo você vai sentir unção, mas depois vai ficar chato. Você não consegue mais sentir nada. Faz sentido o que eu estou falando, gente? É ou não é? Aconteceu isso com alguém já? Comigo já. Comigo muito. Né? Tem discipulado, o meu discipulador vai perguntar para mim, você está orando? Sim, senhor. E aí, você tem um sentimento que você está devendo sempre para Deus? Parece que a gente nunca consegue chegar num nível top da galáxia, que a gente colocou esse nível, não Deus. Vocês estão aí? O problema não é a lei. O problema é se eu deposito tudo nela. A confiança que o que você faz não justifica você. Aí, por exemplo, você está conversando comigo. E eu começo a conversar com você. E você começa a falar, eu começo a fazer que eu jejuo, que eu oro. Só que você não jejua e não ora. Como é que você fica? Se você está numa roda e todo mundo está falando assim, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia e você não faz. Como é que você fica? Aí você começa a dizer que você está culpado. É ou não é? Ai meu Deus, eu estou com falta em Deus. Bom, isso acontece ou não acontece? Acontece. Aí quando você sai daquela roda, você sai frus. Mas nossa Deus, que raio de pessoa eu sou, sei lá, né? Às vezes você não pensa assim, eu penso. Aleluia. Só que e quando Deus olha para aquele que não jejua muito, o olhar de Deus é o mesmo para os dois. Você está comigo ou não?
Eu não estou dizendo que não é importante jejuar. Eu não estou dizendo que você entendeu? Eu não estou desconsiderando o jejum e a oração. Eu estou desconsiderando o nível como a gente vai pensar. Porque o nível que eu penso decide se eu estou na lei ou se eu vou viver a graça. Irmão, entenda isso. Olha esse exemplo que aconteceu com o Rodrigo. Você comigo. Eu estava para ir na casa lá da mãe de Elaine fazer uma oração. Acho que foi a primeira vez que a gente foi lá. Eu estava ali no ponto, sentado, esperando a minha carona passar para ir lá. E uma pessoa me abordou, a pessoa ficou feliz, porque falou assim: nossa, olha, sua esposa ficou grávida, que legal, tal, não sei o quê. Eu falei: aleluia, né? Eu também estou muito feliz e tal. Eu achei legal, a pessoa ficou contente com a minha história, né? Conhece um pouco da minha história, ficou feliz e tal. Daí, irmão, olha só para você ver, que interessante, como que as pessoas vivem. Só para você entender mais sobre lei e graça. A pessoa virou para mim e falou assim: nossa, você deve ter jejuado muito. Não, eu estou falando sério, gente. Eu não estou dizendo que não é legal jejuar comigo, não. Não, mas a pessoa, não, você deve ter jejuado demais. Você entende? Eu falei... Eu fiquei constrangido de falar para ela, quase no jejum. Eu vou ser sincero. Eu falo para ela, eu falo ou não falo? Porque daí a pessoa vai falar: nossa, cara, pastor no jejum. Eu estou contando o que aconteceu comigo. E eu fui, gente, vocês conhecem como é que eu sou. O que eu fiz? Eu vou ensinar a graça. Eu falei assim: não, jejum nunca é para receber. Jejum, o objetivo do jejum é matar a carne. O objetivo do jejum serve somente para você, de alguma forma, quando você mata a sua carne, querendo ou não, você está se aproximando mais, é para você ficar mais sensível à voz do Senhor. Porque quem faz jejum, irmão, para receber, vive na lei. Eu vou jejuar porque aquele iPhone cheio. Aí aquela porta de emprego. Queridos, quem age dessa forma, age na lei. Porque lá em 1 Efésios, fala comigo, 1 Efésios 1:3 diz que o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Você está comigo? Queridos, fazer uma coisa. Você precisa decidir hoje o que você quer para você. Você quer continuar na lei ou se você quer continuar na graça? O problema da lei, irmãos, é que você nunca vai entrar no Santo dos Santos. Você acha que só o sacerdote entra, só o pastor, só quem ora, só quem é... Esse é o grande problema. Agora, se todos aqui nesse recinto, e você que está ouvindo em casa, entender em nome de Jesus, que Jesus, Ele rasgou o véu, e nos deu acesso ao Santo dos Santos, pode entrar, que a porta está aberta, aleluia. Aí você entra, você queima. É por isso que essas canções aí, doidas aí, irmão. Por que você tem essas canções aí? Porque são pessoas, irmão, um menino de 25 anos, meu Deus do céu. Quem viu Alessandro Vida Boa sabe, é um moleque. Ou não é? Mas quando eu falo moleque, com muito carinho, tudo bem não? Porque aquilo é um homem de Deus, irmãos, que entende as coisas do reino. Sabe o que é o problema de ver na lei? É isso daqui, ó, a pessoa não consegue entender. Coloca para mim o verso 15. Irmãos, falo em termos humanos. Em termos... Tudo bem ou não?
Ainda que uma aliança seja meramente humana, aqui está falando de um testamento, tá? Uma vez ratificada, ou seja, uma vez um testamento assinado, ninguém revoga. E ninguém acrescenta alguma coisa. Está comigo ou não? Irmão, o que é um testamento? Uma herança. Aonde foi assinado essa herança? Abraão. Abraão é antes ou depois da lei? Abraão é antes, gente. Tá vendo, gente? Fica esperto. Não é para constranger ninguém, gente. Tudo bem ou não? Vocês estão comigo? É só para ensinar. Até a Ellen errou. Mas a gente tem que entender os tempos. Por isso que eu gosto de repetir a palavra do semeador. E o semeador saiu a... Porque o problema é que quando o diabo rouba a palavra é porque não foi entendida a palavra. E a lei nos aprisiona de uma forma que a gente acha que sempre tem que fazer alguma coisa para receber. Irmão, sempre parece que eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que fazer, gente. Eu tenho que fazer. Agora eu estou num tempo que eu estou menos fazendo. Quem percebeu? Eu não estou mais em louvor, irmão. Eu pedi demissão do louvor. Quem já percebeu? Pedi demissão. Assinaram minha carta. Aleluia. Porque o que eu entendi, irmãos? Eu entendi o quê? Eu entendi que chegou um ponto. Me entenda bem, com maturidade. Eu estava atrapalhando o louvor. Em que sentido? Eu explico. Porque, irmãos, eles tinham que ensaiar conforme o meu tempo. Só que o meu tempo está complicado. E o meu tempo atrapalhava. E agora eu tenho só fera aqui, irmãos. Aleluia. Tem ou não tem, gente? Como é que foi o louvor hoje? Eu quero ser um líder inútil. Quem não está entendendo essa frase, vai lá, Jesus Cop, e assiste a pregação. 5 minutos. Assiste lá. Você vai entender o que é um líder inútil. O líder inútil é aquele que não faz falta quando ele não está. Eu quero não fazer falta quando não estiver aqui. Quando estiver com a minha esposa lá no shopping, tomando sorvete no Chiquinho, num domingo. E aqui estralando, cheio da unção, amém ou não amém? Aí eu entro lá para ver online e falo, cheio, e desligo. Aleluia. E sem lei, na graça. Porque onde eu estou, faço culto. Onde eu estou, sou abençoado. Aleluia. Quem está comigo? O problema da lei é que aprisiona a sua mente. Ai, não orei hoje. Ai, meu Deus, o Senhor está triste comigo. Senhor, você me perdoa. Meu Deus, acho que Deus olha para a gente e fala assim, está tudo bem com meu filho lá embaixo? Alguém pode falar com ele lá que está tudo bem aqui em cima? Não me ofendeu. Daí aquela frustração vai entrando. Você acha que Deus está triste. É isso que o diabo quer. Ele usa isso. E, Deus está triste, Deus está triste. Irmãos, quem já viu na Bíblia que Deus fica triste? Ele fica chateado com o pecado, irmão. Está comigo ou não? Sabe o que Jesus falou do Pai? Se você, sendo mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai celestial que está no céu. Você viu como que a lei aprisiona a mente das pessoas? Por isso que eu falei aqui que tem que haver um destravamento aqui, ó. Porque senão você vai continuar vivendo a lei. Você vai continuar vivendo na lei. E o problema de viver na lei é que você não cresce espiritual. Pastor, como é que você prova isso na Bíblia? Eu provo. Olha a resposta que vocês querem, ó. Coloca no verso 17, filha. Vocês falam de Abraão antes ou depois, né ou não é? Aí, ó. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio quanto tempo atrás? Já foi revogada uma aliança, já foi colocada uma aliança.
Então, para você ser justificado do seu pecado, não tem a ver se você jejua ou ora, tem a ver que Cristo morreu na cruz por você, aleluia. Agora é para dar um glória, irmão, sério mesmo. Vou jejuar para Deus perdoar, para ficar mais santo. Não, meu irmão. Eu vou fazer isso porque eu vou ficar mais abençoado. Não, também. Porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Jesus fez por você, aleluia. Isso é graça, irmãos. E a lei é um problema sério. E não era para ser um problema, a lei era para nos guiar. Só que infelizmente foi retorcido. Eu vou falar uma coisa aqui com muito carinho, tudo bem não? Olha a origem que a gente veio. Às vezes você não, mas eu vim de uma origem católica. Tudo bem ou não? Eu tô falando, não quero falar mal, não estou falando mal. Eu estou falando para você entender. A pessoa recebeu algo de Deus, Deus deu uma graça, curou alguém. Quando chega dia 12, o que eles querem fazer? Eles querem andar. Irmãos, vou dizer uma coisa, eles têm muita fé do que muita crente dentro da igreja. Tudo bem ou não? Quem concorda comigo? A fé deles é extraordinária e eu aprovo essa fé, irmão. Quem concorda comigo? Só que, se eu recebi, e graça significa favor imerecível, eu recebi, de graça vos dou. Não deveria ter uma necessidade de dar algo em troca, de um milagre recebido por Jesus. Amém ou não amém? Quem concorda? Não deveria. Mas por que faz? Porque a pessoa se sente bem fazendo isso. Tudo bem ou não? Mas não tinha necessidade. Não tem problema nenhum. Mas por que a pessoa quer fazer? Um ato de fé. Mas precisa? Não. Porque é difícil as pessoas entender quando recebe algo. Eu acho que quem era assim aqui, acho que era a Ellen que era assim. Eu não sei, parece que a gente dava algo, era difícil a pessoa querer receber aquilo. Não era? Aí parece que eu tenho que devolver. Eu recebo e quero devolver, eu recebo e quero devolver. Há pessoas que conhecem o meu sogro é assim. Quando você faz um favor para ele, ele quer retribuir aquele favor. E não tem nada de errado nisso. Tudo bem ou não? Só que quando a gente está na igreja, a gente acha, como a gente se move, a gente acha que Deus se move igual. O que a gente quer fazer? E a gente não consegue devolver, a gente não consegue. E quando a gente não consegue, como é que a gente fica? Porque, irmão, quando você anda pela graça, você entende que você não merece. Só que Ele te deu a salvação. E a salvação é a justificação pelo seu pecado. Não tem a ver com quanto jejum você faz. Tem a ver com pela fé que em Cristo Jesus. É por isso que Paulo falou, vocês começaram pelo Espírito e agora querem acabar pelo esforço próprio. Você acha que agora vocês vão fazer com seu esforço para conseguir a justificação? Não. Amém? Não tem a ver, irmãos. Não tem a ver com quanto você faz. Tem a ver com quanto você entende. E quanto mais você entende as coisas do reino, mais você se entrega. A graça, ela faz com que você se entregue. E você vai entendendo as coisas do Espírito. E a graça não te traz peso. Se você vive peso, você não vive graça, você vive religião, você vive lei. Por que Jesus chegou assim? Vinde a mim todos vós que estáis o quê? E sobrecarregados e oprimidos. Que eu vos... Jesus ele veio para te dar alívio. Amém ou não? E o problema é que a religião, a lei, estava colocando jugo nas pessoas. Por quê? Você viu que Jesus teve que ensinar o jejum? Teve ou não teve? Vocês ficam na sinagoga aí, ó, mostrando que está jejuando, que fazendo um cara que está com fome. Já viu? O que aconteceu, irmão? Você está bem? Ai não, irmão, eu estou jejuando. A Bíblia fala que o jejum é secreto, irmão. Se você dá esmola com uma mão, esconda a outra. Ninguém tem que saber o que você faz.
Se você quer ser reconhecido, isso é lei. E isso é religiosidade. Deus abomina isso daí. O que você dá, você não vê. Ninguém tem que ver o que você faz. Está comigo? A gente tem que entender a movimentação, irmãos. Jesus curava e eles queriam colocar ele como rei. O que a Bíblia diz que ele fez? Ó, vazou. Porque ele sabia que não era o momento dele ainda. Irmão, você precisa decidir. Por que eu estou ministrando essa palavra? Porque o Senhor quer nos levar a lugares altos. O Senhor quer te levar a lugares muito maiores. Só que o problema da lei é que te aprisiona de uma forma que você acha que você nunca vai chegar onde você quer chegar. Porque você acha que... Quem já falou isso? Eu já. A gente acha que... não, sabe o que é? Eu não estou preparado porque eu preciso me limpar mais para batizar. Eu preciso me limpar mais para não sei o quê. Para pegar... Ei, irmão. Desculpa, tem uma notícia. Você nunca vai se limpar mais, porque quem limpa você é Jesus. Vocês estão aí? Você percebe como é que a lei se aprisiona? Porque você acha que coisa de igreja é só pastor. É para aqueles meninos que tocam lá. Ó. É só para quem que vem com camisa florida para a igreja. Você entende? A gente começa a dar rótulos. Está comigo ou não? Meu Deus. Alguém pode cancelar um testamento depois de assinado? Coloca o verso 26 para mim, filha. Gálatas 3, 26. Você pode ler 1, 2, 3? Não, pera, segura. Você está lendo a Bíblia, amém ou não? Eu sei que está com a máscara, mas dá para ler mais bonito, não dá? 1, 2, 3. Quero chamar o louvor, vem para cá, Ministério de Louvor. Mas todos vocês são o quê? Todos que reconheceram Cristo é o quê? E os filhos têm direito à herança, sim ou não? Sim ou não? Agora, é por lei ou por graça? É graça? Então a gente precisa fazer muita coisa para receber? A gente precisa 365 dias ficar de joelhos? 5 minutos de joelho no milho para receber? Não? É ou não é? Não. Sim ou não? Precisa? Sim ou não? Não precisa. Como eu gostaria que vocês, de verdade, resolvessem hoje a viver pela graça e acessar aquilo que já é seu. Você pode se colocar de pé?